Você sabe usar bem as palavras? Qual o poder que as palavras têm? Você que é pai, cuidado com as palavras que você usa com os seus filhos. E é sobre isso que nós vamos falar nessa tarde. E eu quero deixar nossos convidados bem à vontade, que vocês possam comentar a respeito desse tema, biblicamente, dentro da psicologia, o que pode causar nas emoções. Fiquem livres para falar. Muito obrigado. As mulheres primeiro, né? Mulheres primeiro, isso, vamos as mulheres primeiro. Bom, o tema já fala, né? As palavras realmente têm um poder, assim, de transformar, de informar, de educar, de criar, de destruir. A palavra é o passaporte mesmo para a gente estar nesse mundo. Então, a gente tem que pensar mesmo, o que eu estou colocando para fora, né? Como que eu me comunico, quais são as minhas habilidades de construir algo, de semear algo ou de destruir. Porque as emoções, os nossos pensamentos, eles condizem com as nossas palavras, né? Então, as pessoas podem nos conhecer através realmente das nossas palavras. E você, pastor, o que o senhor pensa a respeito? Palavras têm poder. Haja sol, haja lua, haja separação entre trevas, foi o que Deus disse. Então o poder criador está aí. Mas do mesmo lado que ela tem esse poder criador, ela tem um outro lado também que ela pode destruir, causar mágoa, causar rancor, causar ódio. A palavra, no caso você citou a palavra de Deus, né? De a palavra Deus, de Deus tem poder. Na igreja a gente escuta muitas vezes assim, cuidado com as suas palavras, porque elas podem amaldiçoar, elas podem abençoar. É simples assim? Só o fato de liberar já libera poder? Ou tem algo por trás disso? Como que isso funciona? Na psicologia, como que funciona isso? É lógico que a palavra ela é uma senha, mas tem outros fatores ali que agregam para aquilo se tornar forte, não é? Uma palavra constantemente falado por uma autoridade, que são os pais, construindo uma personalidade, tem um poder grande demais. Ali tem uma autoridade, ali tem um contexto de todo dia tá construindo aquela realidade. Então, ela fica forte, muito forte, porque tem todo um contexto que favorece aquela palavra, aquele poder, né? A Bíblia nos ensina a respeito de sofismas, né? Que são pensamentos viciados, pensamentos que grudou na pessoa e não sai mais. Esses sofismas também, eles nascem através de palavras repetidas, como você disse, né? É muito comum na igreja e nos gabinetes também, no consultório, né? A gente pegar pessoas extremamente negativas, já depressivas, que não acreditam mais em nada, e você vai cutucar a vida dela, porque o pastor acaba fazendo como psicólogo, vai cutucando na história, e você escuta dizendo, meu pai me criou dizendo que eu era burro, que eu não seria ninguém na vida, e eu não consigo acreditar que eu seja algo diferente. Como que a gente pode vencer esses sofismas, pastor? O poder da psicologia entra, mas o poder da cura interior, apesar de muita gente não aceita muito, mas a cura interior é muito séria. Porque a pessoa vai ouvindo essas palavras e ela vai guardando, vai armazenando. E a palavra vai produzindo coisas dentro da pessoa. Rancor, ódio, desânimo, não é? Eu gosto muito da Bíblia, porque vamos ver a história de Adão e Eva? O que o inimigo usou para destruir? É o que ele está usando hoje, a palavra, falar a coisa. A gente tem que ter muito cuidado quando vai pronunciar as coisas. Porque muita gente fala uma palavra mal falada, a gente destrói um casamento. Hoje nós temos o WhatsApp, que é uma bênção, nós não podemos viver sem o WhatsApp, mas ele pode se tornar uma maldição. Porque a palavra escrita, ela costuma fazer mais efeito que a falada. Porque se é escrito, você vai ler, você vai entender segundo a sua necessidade psicológica. Não sei se a senhora concorda. A gente, né? É lógico que toda a percepção que a gente tem da realidade, ela passa primeiro de dentro, né? Então, o que eu leio ali é diferente para você que lê, porque vai de encontro com as minhas emoções, com a minha percepção interna. Então, muitas vezes, uma palavra que machucaria o pastor não me machucaria. Por quê? Porque aquilo tem um sentido, um significado interno para mim. Então, é isso que eu estou te falando. A palavra tem poder, sim.
Mas tem outras conjunturas atrelado à palavra, né? As nossas emoções, a nossa história, o nosso social, o nosso espiritual com Deus. Tudo isso influencia para essa palavra marcar, né? E não marcar, fazer um efeito menor. Então depende muito mesmo da pessoa. Agora, nós não podemos tirar o poder da palavra. Isso sim. De fato, ela tem o poder. Tem poder. Né? Tem isso poder. é bíblico, porque Tiago, no capítulo 3, versículo 6, diz assim: assim também a língua, fala assim, ó, a língua. A língua é um fogo, é um mundo de iniquidade. Colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. É um mundo de iniquidade. O que é iniquidade? É o mal. A nossa língua é má. E aí depois ele fala que quem aprende a dominar a língua, consegue dominar todo o seu corpo e é um homem perfeito. Quem não sabe dominar a língua, eu costumo brincar que você pode fazer um teste da sua espiritualidade. Tem gente que acha que ser maduro espiritualmente é rodopiar, é rolar no chão, essas coisas. Não. Grava sua conversação 24 horas no dia e depois você vai observar se pode deixar alguém ouvir, se pode deixar uma pessoa que você admira ouvir sua conversação, porque na sua conversação você revela seu nível de maturidade espiritual, sua carnalidade, a sua maldade e quem de fato você é. Então é muito perigoso, né? Perfeito. Antes de eu pronunciar algo, falar algo, eu tenho uma postura interna. Então é bom eu olhar para mim assim, essa palavra está saindo com raiva, essa palavra está saindo com amor, essa palavra está saindo com paciência, tolerância, porque sai. Se eu tenho raiva dentro de mim, com certeza essa palavra vai sair mais agressiva, mais irritada, mais para atacar. Então, é de dentro para fora mesmo. E com certeza, se a pessoa lá fora, né, que eu estou relacionando, recebe essa palavra como crítica, julgamento, condenação, ela também vai se armar. Então, fica um ataque e uma defesa, e aí não há um diálogo, aí não há uma interação. Por quê? Porque os dois estão querendo se defender. Então, provavelmente, nesse campo aqui tem raiva, de um lado e de outro. Então, a gente tem que olhar para dentro da gente, olhar que emoção que está perpassando aqui, né? Perpassando nesse diálogo meu aqui. E quando eu quiser algo de positivo com o outro, eu tenho que olhar o meu coração. É amor. É amor. Que aí vai sair né, palavras doces, acolhedora, compreensão, paciência. O outro pega isso com muito amor e me devolve. Me devolve. Então, eu tenho que pensar nisso quando eu for fazer algo, né? Ou falar com algo. E relação de família, mais importante ainda. Porque ali eu estou construindo algo, né? Tanto com meu marido quanto com meus filhos. Então, é uma construção. Que construção que eu quero ter? A própria Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio, né? Então, pastor, quando a gente fala, a gente revela de fato o que tem dentro de nós, não é verdade? Eu falo, a palavra está muito ligada com o poder do pensamento, positivo ou negativo. Posso dar um exemplo? Doente ou saudável, né? Posso dar um exemplo de um pensamento positivo? Nós tivemos há pouco tempo atrás. Talvez você que está nos ouvindo vai gostar do exemplo que eu vou dar. O eu acredito. O Atlético? Quando tudo Jesus, parecia estar perdido, mesmo. Quando tudo parecia estar perdido, a multidão começou a gritar, eu acredito. Precisamos voltar a acreditar, porque o nosso galo está mal. Um centroavante pega uma bola, sozinho, que ia matar o nosso sonho, e ele escorrega no gramado e cai. Eu acredito, pênalti. O goleiro cai para um lado, esse atleticano a bola bate no pé dele do outro. Isso é poder do pensamento positivo. Então, você me perguntou no início, né? Quando essa palavra é poderosa? Exatamente. Milhões de pessoas pensando a mesma coisa, desejando a mesma coisa, fluindo a mesma coisa. Há um poder ali imenso. Com certeza o sucesso vem, né, cria uma realidade muito mais satisfatória e positiva. Nós queremos ouvir a participação de cada um de vocês aí pelo WhatsApp. Ouvir não, né? Lê seu comentário no WhatsApp, 984029756. Participe, manda a informação, o que você pensa sobre o tema. O pastor falou esse exemplo do futebol, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado para que a gente não possa confundir fé com positivismo, né? Não é simplesmente o falar quer dizer que é fé. Fé é baseada naquilo que Deus disse, não naquilo que eu penso.
né? Porque nós podemos pensar um monte de coisa errada, liberar palavras e esperar que Deus venha dar o aval. E Deus não vai dar aval daquilo que não é bíblico. Não. Mas, de qualquer maneira, a Bíblia nos ensina em Provérbios que nós vamos comer do fruto dos nossos lábios. Se aquilo que eu falo se tornasse agora aqui uma grande mesa, será que eu teria condições de comer, coragem de comer? Será que seria um bom fruto ou um mau fruto? A gente tem que prestar atenção no que nós falamos o tempo todo, né? Porque vai se tornar um alimento para a sua vida. Como o pastor estava dizendo sobre o negativismo. Quantas pessoas na igreja hoje que a gente atende, e ela também no consultório, que pensa assim, não, eu não acredito em casamento, porque eu cresci na minha família ouvindo que casamento não presta. Eu cresci ouvindo que homem não presta. É o negativo. Exatamente. E a pessoa acredita nisso, né? Então, casar para quê? Casar para quê? Exatamente. Aí ela está confessando algo que está dentro dela. Provavelmente a história dela de casamento é uma história que não foi legal. Os valores dela em relação a casamento não são legais, isso que a gente está falando. Então, ela tem uma conjuntura interna não favorável para o casamento. Então, ela vai falar, vai confessar algo que está dentro dela, né? E aí você falou, como é que entra a psicologia? Como ela criou essa realidade, a gente chama isso de uma distorção. Nem 100% verdadeiro, nem 100% falso é algo. Sempre tem, né? O lado bom, o lado ruim. A gente começa a desconstruir essa realidade interna com palavras, né? E com técnicas que não seja a abordagem da psicologia. E a gente começa a criar uma realidade, né, mais próxima de uma realidade mais saudável, mais assertiva. Porque nem todo casamento não presta, nem todo casamento é ruim ou bom. Então, é assim que a psicologia acaba trabalhando, né? Tem que trazer um equilíbrio, né? Um equilíbrio e trazendo uma realidade mais assertiva para aquele contexto mesmo, né? E com a palavra. Nós temos uma participação muito especial da Risa Castro, que é nossa diretora de redação. Gostaria que mandasse a pergunta dela para nós. Olá, boa tarde. Então, quanto poder as palavras têm em nossas vidas? Qual que foi a pergunta? Quanto poder. Quanto poder, porque a voz do além falou que na hora que ela estava falando. Obrigado, voz do além, me atrapalhar. Quanto poder tem, pastor? Olha, a autoridade de uma pessoa sobre outras é muito grande. Poder de influência. De influência. Poder espiritual. Ou duas pessoas tinham uma comunhão com Deus. Deus, na viração do dia, vinha conversar com eles. Isso causou ciúme em alguém. Como que esse alguém pôde fazer com que essas pessoas duvidassem do seu Criador e acreditassem nele? Pela palavra. Pela palavra. Argumentação. Ele falou isso? Mentira. Se você fizer isso, não vai acontecer nada. Você não vai morrer, não. Você vai ficar igual ele. Quantas vezes um pai amaldiçoa um filho ou quantas vezes uma mãe amaldiçoa uma família? Quando você casar, você vai passar por tudo que eu passei ou até pior, né? Eu já vi pessoas dizer, prefiro ver o meu filho deitado com uma prostituta do que casar com essa mulher. E hoje ela está pagando amargamente, que com essas palavras ela conseguiu destruir o lar, que era feliz, um lar tranquilo. De certa maneira, as palavras, elas são substâncias no mundo espiritual, né? Tanto para Deus usar a nosso favor, quanto o diabo usar de forma legalista para tentar nos destruir. É como um tribunal, né? As suas palavras se tornam uma realidade. Uma realidade. Ela faz a realidade acontecer. A palavra, ela é o passaporte para ter ação e a realidade vir ao concreto. É tão interessante que o pastor chamou a existência aí, né? Lembrando a gente de Gênesis. Se a gente quer perceber como que funciona o mundo, como que funciona a espiritualidade, etc., o Gênesis é um grande exemplo, né? Satanás sempre trabalhou com argumentação. Sempre. Por quê? Desde o céu, quando ele falou para os anjos a respeito de tomar o trono, veio para a terra e fez a mesma coisa. Porque uma vez que você ganha a mente de uma pessoa, você ganha o coração dela, você ganha a vida dela. Então é muito importante, né, as palavras. E quando você olha... por exemplo, a história da humanidade. A influência grega é muito maior que a influência romana. Ainda que os romanos conquistaram mais território com força, com arma, os gregos conquistaram
a mentalidade do povo, o conhecimento, e até hoje a influência grega é maior do que a romana, por causa das palavras, por causa do conhecimento. A influência grega é muito maior, não é verdade? Influência. Você está falando quanto que a palavra tem poder. Quando a pessoa ela tem conhecimento, é um perigo, porque ela tem todo o poder de influenciar o outro. Quando ela tem autoridade, né, ela tem esse poder de influenciar o outro. Muito, né? Domínio da situação, ela tem poder de influenciar. Então, assim, nesse contexto, as palavras ficam muito poderosas, mais ainda. Então, a gente tem que pensar em termos mesmo assim, né? Que lugar que eu estou e o que eu estou fazendo de influência. E se Deus deu a gente autoridade, né? A gente tem que usar a nossa autoridade com zelo, com amor, com cuidado, temor a Deus, né? A gente como pastor, por exemplo, você como profissional, com uma pessoa vai ao seu consultório, ela se assenta diante de você, ela simplesmente abre o coração, entrega a sua alma para que você conduza. Conosco, pastores, é a mesma coisa. A gente tem que ter responsabilidade com nossas palavras, né? Eu vejo, às vezes, histórias de pastores que amaldiçoam a ovelha. É absurdo isso. Se você sair da minha igreja, você vai sair amaldiçoado e você não vai ter a bênção de Deus para ir para lugar nenhum. Você vai morrer. Cara, eu vejo na televisão. A gente tem pastores que fazem na televisão. Há uma distorção aí. Absurdo. Na realidade, ele está com raiva de perder. E ao contrário, eu teria que ter mais acolhimento àquela pessoa, né? Saber o porquê da desistência de ficar naquele lugar. E se eu tivesse ido por esse caminho, com certeza eu agregaria mais aquela pessoa do que, né, ela iria. Por quê? Porque ela se sentiu amada e acolhida. E o pior de tudo para nós, pastores, é que essas palavras revelam que nós somos de verdade. A raiva. Muitas vezes a gente, eu sou muito assim, considerado, a gente é muito grosso, muito ignorante, mas não é, porque tem hora que não adianta você amaciar. Tem hora que você tem que ser real, você tem que falar a verdade, porque senão a pessoa vai continuar no erro. Mas a grande diferença é a forma de falar. É a forma, a postura. A palavra que você usa e como você a usa. O não, ele pode ser um não bacana e pode ser um não agressivo. Exatamente. Se o marido fala para a mulher assim, não, acabou. Agora você fala um não. Não vai ter avivamento naquela casa durante uns dias. Exatamente. Você fala um não. Com entendimento, fazendo a pessoa entender o motivo porque a gente está privando, ainda mais se for por amor, tranquilo. Isso é com filho, tranquilo. Eu vejo, até no meu ministério, eu sou pastor já há alguns anos, mas no início eu era muito mais enérgico do que hoje. Porque a experiência foi me fazendo enxergar que eu tenho que me compadecer da dor do outro. Porque ele está fazendo aquilo por algum motivo. Perfeito. Não é simplesmente chegar e condená-lo, tentar achar um caminho para tirá-lo dali. Julgar é muito fácil. Você tem que se colocar no lugar da pessoa. Exatamente. Hoje eu tenho vergonha de algumas coisas que eu já fiz, porque era igual Pedro, né? Vamos arrancar a espada e resolver esse negócio aqui. A gente vai aprendendo, porque o uso das palavras é muito importante. E as ovelhas, elas se curvam diante daquilo que o pastor fala. Ela toma aquilo como verdade para a vida dela. Com certeza. Assim como a psicóloga, como qualquer outra pessoa munida de autoridade sobre nós, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E lembre-se, palavras são sementes. Você vai comer de frutos semelhantes à natureza das suas palavras. Plante palavras em amor, tire a amargura que você vai colher. Nós vamos agora para o intervalinho, daqui a pouco a gente volta. Fique conosco aí na Rede Super. Olá, seja bem-vindo ao nosso bate-papo aqui na Rede Super. Estamos voltando para o nosso último bloco. E você pode participar pelo WhatsApp 98402-9756. Estamos falando sobre o poder da palavra, se você tem usado com sabedoria, se tem usado de forma errada, o quão isso é grave, o quão mal pode acontecer nos relacionamentos. E para a gente continuar aqui nosso bate-papo com nossos convidados especiais que estão aqui hoje, eu quero deixar um provérbio para a gente pensar a respeito. Provérbio 18:19 fala assim: um irmão ofendido é mais inacessível do que uma cidade fortificada, e as discussões são como as portas trancadas de uma cidadela. Doutora psicóloga nos ajuda, tem casais assistindo que são ignorantes com as palavras e não entendem por que o casamento está morrendo. Se você todo dia, né, fala palavras duras com seu marido, com seu filho, você vai fechando o coração daquela pessoa. Então, você vai perdendo o poder de influenciar, o poder de comunicar, o poder de fazer algo, o poder de decidir junto. Por quê? Porque realmente você vai trancando o acesso àquele coração. Porque ele está sentindo que não é amado.
né? Pela a forma que você está conduzindo a conversa, as palavras. Então, você realmente fecha uma porta. E ali, para abrir aquilo de novo, vai ter uma longa jornada de novo, né? Porque a pessoa ela tem que começar a confiar em você de novo e naquele amor de novo. Porque o amor esfria mesmo, né? Ali fica raiva, ódio, mágoa. E aquilo vai endurecendo o coração, vai endurecendo. E muitas vezes há casamento desfeito porque acabou. O coração está duro, ali não entra mais amor. Isso é muito duro. Reconquista é mais difícil que a conquista, né, pastor? Muito mais difícil. Isso é dia a dia. Muito mais difícil. Porque a gente diz assim, a mulher, ela tem mais, eu acredito que ela tem muito mais sensibilidade, né? Se eu chegar perto da minha esposa e perguntar para ela assim, ela vai lembrar do primeiro beijo. Ela pode até lembrar da primeira declaração. Pode. Mas se eu perguntar assim, qual foi a palavra que mais te marcou? Ela vai sempre lembrar de alguma palavra braba que eu pronunciei, que marcou. Ela não esquece. Ela não esquece. Vamos supor que eu falei um dia, nossa, mas você tá gorda. Não esquece isso. Nunca fala que tá gorda, As fala pessoas, que tá fofinha. Nunca, não pode falar isso. O nosso cérebro, ele registra quando a emoção é muito intensa. Tanto por negativo como positivo. Então, toda vez que há algo muito intenso, aquilo fica marcado. Então, para voltar na memória é muito fácil, porque marcou. É como a queimadura, né? Marca. Ficou a marca. Marca. Devido o cérebro, ele é marcado por emoção forte mesmo. Então, se você fez algo muito lindo, aquilo está registrado. Também, se você fez algo muito desastroso, vai ficar, porque teve uma emoção, a intensidade da emoção. Então, as duas coisas marcam mesmo, né? Olha só, dentro de si tem um provérbio muito lindo, que é o provérbio 15, 1 e o 4. 1 diz assim, a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. O 4, o falar amável é árvore de vida, mas o falar enganoso esmaga o espírito. Exatamente, é isso que eu acabei de falar. Exatamente. É aquele terminologia bíblica agora. Né? Você marca com amor ou marca com ódio, com amargura. De tanto você falar negativamente, de tanto você ofender, de tanto você humilhar, de tanto você rejeitar, entendeu? Você acaba. Um amor que começou lindo, pode destruir. Ele destrói. Esse amor não é o amor de Coríntios 13. Mas ele é um amor que fluiu ali. Que poderia crescer, poderia hoje estar maravilhosamente. Ele acabou. O casal já não se entende, já não tem prazer de conversar, não tem prazer de estar junto, nem dorme junto mais. Tem pessoas que falam, né, não acreditam em casamento, porque casamento não presta. Aí alguns usam o argumento assim, quando a gente só namorava, a gente vivia bem, casamos, estragou tudo. Isso tem trabalhado. E eu costumo dizer que o problema não é o casamento, o problema são as pessoas envolvidas nele. Que não sabem administrar o casamento. É a intolerância com a diferença. Nós somos extremamente egoístas, eu quero tudo pronto e do meu jeito. Então começa a entrar as diferenças na rotina, né, e grande, porque nós estamos vivendo junto, então a rotina é maior. O que eu faço? Eu quero que você fique do meu jeito e o outro quer que eu fique do jeito dele. Então acaba não administrando as diferenças, né, pessoais mesmo. E o pior, aí com essa diferença, eu não tenho amor com a diferença. Eu começo a julgar, eu começo a criticar, começo a condenar. Então, a relação ela vai se pautar ali numa relação de raiva, porque quando eu sou julgado, criticado, me acende a ira. E eu vou devolver para você da mesma forma, né? Porque eu confundo a minha autoridade, né? Minha autoridade, eu quero que a pessoa seja o que eu quero que ela seja. Nós somos egoístas, eu não respeito isso acontece. A gente aprende isso com a vida. Nós somos egoístas. Eu não respeito. Você tem que ser. Você tem que gostar do que eu gosto. E se você não for, eu começo a te condenar e te julgar. E aí começa essa relação, né, acabando aos pouquinhos. O que acende em nós, a maioria das vezes, é isso, é o julgamento e a crítica. Nós temos muito isso dentro da gente. Muito. Tudo a gente tem que... eu gosto assim, porque você é pastor, por isso você fala isso. Não, mas tudo eu tenho que recorrer à Bíblia. Exatamente. Adão, o que você fez, Adão? Eu não fiz nada, não. Foi a mulher que o Senhor me deu. Mulher, não, foi a serpente.
Então, o que acontece? Ninguém assume. As Nós não consequências. gostamos. Eu não quero assumir que eu errei. Errada é ela. Eu sou perfeito, né? Vamos dizer assim, eu sou a 4ª pessoa da Trindade. O vestibular foi aberto na Trindade. Tá certo? Não erro. Essa é ótima. Ela que é ruim, não. Então não é assim que a coisa funciona. E nós aprendemos isso muitas vezes com o exemplo dos pais. Exatamente. Que é a primeira referência. Quem era uma mulher para chegar perto do marido e questionar o marido igual elas fazem hoje? Era sim, senhor, não, senhor, eu posso. Era assim. Hoje não. Hoje elas descobriram o valor que elas têm, né? E nós temos que valorizar. Mas isso a gente aprende com o tempo, viu? Porque quando nós olhamos só para o visual. Nós esquecemos que ela tem sentimento, que ela tem vontade, que ela tem desejo, que ela não gosta de determinadas coisas. E eu tenho que respeitar isso. Mas eu quero que eu tenha poder. Faz o que eu te mando. É isso. Porque eu sou macho. Eu sou macho. Né? Tem uma participação aqui que veio uma pergunta interessante. Não tem o nome da pessoa, mas diz assim: sempre que posso, assisto programas, sempre traz temas atuais, nos ajuda muito. Queria saber a diferença entre o poder das palavras e o pensamento positivo. Aí não deu para entender se ela quer saber dentro de uma cosmovisão teológica ou não. Mas, de qualquer maneira, as palavras e os pensamentos estão conectados, não é isso? Nós temos o seguinte, na terapia cognitiva, nos coloca que tudo começa através de um pensamento, o pensamento ele dispara uma emoção e a emoção leva um comportamento, inclusive a falar, né? E esse comportamento pode virar um hábito. Muitas vezes vira um hábito, e a gente fala comportamento automatizado. Você nem pensa, já gerou o comportamento. Então começa nessa cadeia. O pensamento, uma emoção e gera ao comportamento. Então, se eu fui estruturada, se eu tenho uma base mais positiva, um lar que sempre falou, olha para frente, muito encorajada, muito apoiada, acolhida, eu vou me tornar uma pessoa mais sadia, assertiva, positiva. Lógico, se eu tenho pensamentos mais sadios, assertivos, positivos, emoções mais sadias, o meu comportamento vai se tornar mais positivo. Então, é uma cadeia, né? Linear, sim. Se eu fui criada num lar um pouco mais estruturado, eu vou ter pensamentos autodestrutivos, mais negativos. Lógico que comportamentos mais, a gente chama sabotadores, mais destrutivos mesmo comigo e às vezes com o outro mesmo. Então, pensar positivo é um conjunto de coisas que a gente tem dentro de nós, um conjunto de recursos mesmo. Pensar ver o lado bom da coisa, né? É sempre o lado bom. Nós somos treinados para isso, para isso, né? E a palavra tá, igual você falou, conectada mesmo. Eu sou inteiro, minha emoção, meu pensamento, minha palavra, meus atos. E vai além de um poder mágico, né? Quando as pessoas pensam sobre isso, parece que está baseado numa mágica. Se eu pensar, vai virar ali o que eu pensei. É muito além disso, né? Muito além. De fato, você vai pensar, vai falar, vai viver e ação traz reação. Então, se nos meus relacionamentos eu sou extremamente negativo, eu sou amargurado, o amargurado não consegue nem amar nem receber amor. Não. É verdade. Aí não é questão de mágica, é questão de plantio. Ele não plantou nada, ele não quis receber amor. Exatamente. Ele não quis dar amor. Exatamente. Então ele não vai colher nada. E aí vai colher aquilo que ele plantar. Então, Exatamente. a primeira mudança que a gente coloca para essa pessoa é o seguinte: o que você está colhendo? Qual o comportamento que você está colhendo e plantando? Tá, isso aí. Isso está te trazendo qual efeito? E aí a pessoa começa a ter uma percepção dela e o que ela está fazendo. Então começa a mudar a conjuntura que eu estou falando. Essa distorção começa a se tornar mais real. Eu tive uma experiência pessoal nessa área que marcou muito. Eu morei em Portugal durante 4 anos e lá eu vivi uma depressão muito grande por causa de um sonho frustrado. Na verdade eram 2 sonhos frustrados. E era coisa muito séria, assim. Eu cheguei a pensar em suicídio, pra você ter uma ideia, com 24 anos. E eu era extremamente amargurado, amargo. E eu sempre fui caracterizado por uma pessoa feliz, espontânea, brincalhona, e eu perdi isso. Eu lembro das fotos minhas antigas, eu não tinha o mesmo sorriso de hoje. E eu lembro de um amigo que disse pra mim assim, o Nazareno, ele tá lá de novo em Portugal, se estiver assistindo, um beijo pra vocês em Portugal. Mas ele disse pra mim uma vez assim, eu não vou parar de andar com você, Rony, porque você é amargurado.
As suas palavras adoecem a gente, você reclama de tudo. Você é chato. Aquelas palavras dele foram remédios para minha alma. Foi um soco que me acordou. Abriu sua percepção. Me acordou para a vida. Abriu a percepção. E isso fica a dica aqui para você que é chato. Pelo amor de Deus, mulher não merece homem chato. Geralmente. Homem não merece mulher chata. Melhora essas palavras. Desliga a televisão, geralmente, é interessante. Geralmente as pessoas mais para baixo são murmuradoras, reclamam demais. Uma emoção muito... como é que fala assim? Negativa, raiva, mágoa, tristeza. Não canta. O dia que resolve cantar, canta a música da Galinha de Angola. O sol tá brilhando assim, ele olha e fala assim, vai chover. Isso, exatamente. Nossa, exatamente. Vai chover. Isso traz peso, né? Traz peso para ela, porque se torna uma pessoa pesada, e para as relações dela. Exatamente. Aí depois reclama que ninguém tem paciência comigo, ninguém gosta de andar comigo. Quando eu chego é igual uma bola de boliche, espalha os pinos todos, ninguém fica perto de mim, porque é chato. Olha, melhora, pelo amor de Deus. Eu tô com 70 anos. A gente vai aprendendo. Hoje eu estou aprendendo muita coisa. Né? Muita coisa, igual você falou aquela hora, muita coisa que antigamente eu achava que estava certo, hoje a gente vê, puxa, a vida podia ter sido diferente. Se eu tivesse tomado outra atitude. Né? A nossa mocidade, ela muitas vezes, ela nos leva a rompante. Hoje a nossa idade nos leva a ser mais consciente das coisas, analisar melhor as coisas, olhar as coisas dos dois lados. Agora, eu quero que você que está nos ouvindo possa guardar com você uma palavra que eu ouvi uma vez de um amigo meu, pastor Rui Menezes, que ele disse o seguinte: Mário, em qualquer situação, seja qual for a decisão que você for tomar, fique do lado de Deus. Exatamente. Custe o que custar. Fique com a palavra dele. Eu custei aprender isso. Porque muitas vezes aparece uma situação, é como o prato de lentilha, que naquele momento vai me satisfazer, vai me agradar, mas o final dele eu vou sofrer. Exatamente, e a palavra de Deus é a única palavra 100% confiável. Confiável, pode confiar. A ciência não é 100% confiável, as ideologias não são, as pessoas mas a palavra de Deus nós vamos ter uma participação agora da nossa colega Risa Castro. Por favor, pode soltar. Pastor Rony, qual cuidado devemos ter ao falar com crianças? Olha, interessante, hein? Qual o cuidado com as crianças? A criança, ela... Freud explica, né? Freud explica. A criança, ela tem um mundo totalmente diferente da gente, né? Ela vê o mundo muito, muito concreto, muito mágico. É lindo, né? A criança é a coisa mais linda. Então, a gente tem que tornar mais acessível a esse mundo. Muitas vezes a gente cobra tanto de uma criança que ela tem a maturidade, o discernimento de um adulto. E isso não tem, porque ela tem formação ainda. Ela não tem esses mecanismos maduros que a gente tem enquanto adulto. E os pais confundem isso. Então, acaba exigindo muito, acaba cobrando muito, acaba não respeitando a emoção da criança. E isso é muito interessante, porque a criança, ela não tem um discernimento, ela não tem essa ideia ainda conecta, mas ela tem sentimento, ela tem medo, ela tem tristeza, né? E ela vê o mundo a partir de quem ela é, né? Diferente da gente, né? Totalmente tem pai diferente. Que quer que o filho tenha um comportamento de um homem de 30 anos. Isso. Então, é incoerente eu cobrar algo, né, da minha criança. Tem um ditado popular que ele diz assim: nunca duvide da palavra de uma criança ela é muito e nem sincera. de um bêbado. Do bêbado eu não sabia. Bêbado não mente, não. Bêbado não ama, né? Abraça todo mundo, eu te amo, não, bêbado ele não mente. Né? Você quer arrancar a verdade para um cara tonto que vai te contar tudo que você quiser. E a criança? A criança não mente. Não mente. A minha neta, a Cecília, tem 4 anos. Ela estava vendo a dança na televisão, aí a mãe dela chegou e falou assim: Cecília, vovô não gosta... Jesus não gosta de carnaval. Não gosta de dança, assim. Quero carnaval. Aí a minha neta parou, olhou para ela assim: mamãe, Jesus não gosta de carnaval, não? Não, Cecília. Mas Cecília gosta. Pronto. Pronto, falei. Acabou. Foi honesta. Falei, foi honesta. Né? Cecília, eu preciso muito de dinheiro. Isso a avó dela falando com ela. Uai, vovó, pede para Deus. Acabou. Isso é criança. Não é?
Criança. E a pureza da criança é como aquela esponja, né? Que não tem nada dentro, né? Não. Aquilo que você armazenar vai ficar. A psicologia ensina que a formação do caráter é do 0 a aproximadamente 7 anos, 0 a 7 né? anos. E aí tem algumas perguntas aqui no WhatsApp que tem a ver com isso, né? Algumas pessoas mandando aqui para nós. Tem aqui a Juliana de Lavras, está falando aqui também sobre maldição com as palavras. Depois tem outras pessoas dizendo sobre os pais que xingam os filhos. Tem aqui a Noemi de Brasília também dizendo sobre palavras negativas que liberam sobre a vida das pessoas. Tem a Edna também dizendo sobre isso. E é interessante que aquilo que o pai fala, não somente direto para a criança, mas que o que fala dentro de casa tem que ter muito vai cuidado. Influenciar o caráter daquele adulto futuramente. Porque hoje, quando criança, está armazenando. Amanhã vai reproduzir. Vai reproduzir, não é assim? Perfeito. A criança, igual você falou, ela é uma esponja. Então, os pais vão né, colocando coisas ali, ela vai absorvendo. Toda vez que o pai coloca que a criança está errada, não fez certo, ela vai absorvendo que ela é incapaz, que ela não está dando conta, que ela errou, que ela é falha, que ela não merece amor, que ela é indigna. Então, vai criando uma autoestima muito baixa e uma distorção dessa identidade. Igual você falou, cristalizou a identidade, ela vai reproduzir depois de adulto. Então, assim, nós temos que ter muito cuidado como que a gente atinge nossos filhos enquanto essa idade aí mesmo de criança, né? Veio aqui um comentário de uma mãe, de uma pessoa, dizendo que ela foi criada num ambiente de xingamento. Lá no prédio que eu moro, tem uma mulher que cria 2 filhos, que ela grita tanto com os filhos que me incomoda, tem hora de vontade de chamar a polícia. De tanta agressão que ela está causando para os filhos dela. Eu falei com a minha esposa que eu ainda vou pegar no corredor e vou falar com ela. Aí a minha esposa fala, não se mete na vida dos outros. Mas, meus irmãos, eu fico preocupado porque o mal que você vai fazer. Totalmente. Aí talvez você que foi criado nesse ambiente, a gente fala 3 minutos para encerrar, eu vou ter que encerrar aqui o bloco, já agradeço a participação de vocês, encerrar o programa, mas você que está assistindo, que viveu esse ambiente familiar de guerra, de confusão, de pai grosso, mãe grossa também, e você olha para a sua vida hoje e fala, eu sou assim porque eu estou reproduzindo o que eu aprendi. Existe uma esperança. A Bíblia nos ensina que nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente. Paulo ensinou isso em Romanos 12. Há poder na palavra de Deus para mudar a sua vida. A ciência vai te levar até um ponto e ela depois vai limitar ali que não muda algumas coisas, que fica ali no seu caráter, no seu inconsciente, jamais muda. Mas a palavra de Deus é poderosa para penetrar o mais profundo do ser humano, separar juntas e medulas, intenções, pensamentos. Aquilo que a ciência não pode, o Evangelho pode. O apóstolo Paulo era um homem extremamente mau, sanguinário, o Evangelho mudou o apóstolo Paulo. Pedro era grosseiro, arrancava a faca para defender a sua fé. O Evangelho mudou Pedro. No final, as cartas de Pedro chamam a igreja de filhinhos. Olha que doce. Imagina o pastor Márcio. Filhinhos. Desse jeito. O Evangelho muda. Creia no Evangelho, mergulhe a sua vida no Evangelho, viva o Evangelho. E eu vou deixar um texto para o seu coração, para o nosso coração também, que está em Efésios 4, do 29 ao 32, eu resumi, que diz assim: nenhuma palavra torpe saia da sua boca, mas apenas a que for útil para edificar. Se as suas palavras não for para construir algo positivo, fique calado. Se não for para abençoar, fique calado. Se não for para trazer alegria, fique calado. É melhor ficar calado do que fazer mau uso das palavras, porque elas podem voltar para você, ela pode fazer um estrago, ela pode fechar o coração da pessoa que está do teu lado e você vai colher dessas más palavras, mal utilizadas na sua própria vida. Que Deus te abençoe, que Deus dê sabedoria a mim e a você e coloque um freio na nossa boca, né, gente? Amém. Um abraço, boa tarde, Deus abençoe. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.